Bom, quem está aqui agora conosco também é o advogado do primo do Bruno, que era menor na época, que foi quem detonou, né, todo esse caso, quem delatou a história toda, o doutor Eliezer Jonatas. Boa tarde. Boa tarde, Laura. O senhor está vendo o depoimento do Macarrão, né, que contradiz um pouco o que seu cliente contou na época. Que pontos tem de acordo, que pontos não tem? Pois bem, boa tarde, telespectadores, Alterosa. O que acontece é o seguinte, durante os depoimentos que foram tomados ao arrepio da lei, o menor deu 3, 4 versões. A partir do momento que nós fomos contratados pela família do menor e o acompanhamos, ele deu a versão real dos fatos. E ele jamais escondeu, até numa cariação feita lá no Departamento de Investigação, na Lagoinha, ele jamais escondeu que ele tivesse topado um convite para passar um susto na Elisa. E também que ele tenha vindo fazendo o traslado dela do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. E isso ele confirmou, inclusive, já assistido por nós, na presença do Dr. Edson e mais 4 autoridades policiais que se encontravam naquele recinto, ele confirmou. E confirmou, inclusive, o fato dela estar no sítio, frequentando a piscina e lá até no domingo. Daí para frente ele não tem mais versão, ele não sabe porque ele não viu mais o que aconteceu e o paradeiro de Elisa. É o que está nos autos, inclusive. Mas ele confirma que ela teria sido entregue para o Bola? Não, de maneira alguma. Que ela foi trazida para Belo Horizonte. Doutor Edson, isso é complicado, porque foram várias versões, né? Não foram várias versões, peraí. Está enganado. Estou achando que está enganado. Porque é o seguinte, a versão vinha numa atuada só, até ele entrar no caso. Tá? Mandado pelo escritório do Dr. Gorespa. Até ele entrar no caso. Aí sim teve a mudança. Por quê? Aí o menor fechou, não falou mais, porque se o menor foi arrepio da lei, o menor ele deu declaração em juízo, então. Em juízo de menores que foi, então se é o arrepio da lei, eu não sei isso, tá certo? E o tio dele tinha contado já a versão que ele contou primeiramente. Toda vez foi acompanhado devidamente pelo curador, pelo pessoal do menor, então não é arrepio da lei. Não é assim não, então eu estou pensando que nós fizemos bagunção tão coreto. Doutor, e aí? Porque foi o tio dele quem levou o caso à polícia. Eu só vou relatar para você, Laura, que depois o Jorge aquilo a partir delatasse, do momento que eu pude presenciar. No dia 14 de julho de 2010, eu fui contratado pela família do menor. Não existe essa que o doutor Edson, com todo respeito, me merece como autoridade policial, que agora é um ex-delegado, agora é um homem do povo, um vereador. Parlamentar, com todo respeito, me merece. O que ocorreu? No dia 14, quando eu fui contratado pela família do menor, era umas 5h30 da tarde, quando o pessoal saiu do meu escritório. Eu não tive condições de ir ao CEIP no Horto, estar com o menor e apresentar a ele. Disse, olha, agora eu sou seu advogado, sua família me contratou. Eu tive lá no dia seguinte pela manhã, no dia 15 pela manhã. E deparei com um quadro de pavor das pessoas que trabalhavam lá naquele estabelecimento, naquela época. Vieram me dizer assim, doutor, que bom que o senhor foi contratado pela família, porque ontem a doutora Ana Maria esteve aqui com a escrivã dela, dentro de uma sala, e ficaram mais de 8 horas com o menor tomando depoimento dele, a ponto dele passar mal. Plantou-se lá dentro um agente administrativo para que amanhã, se o menor dissesse na imprensa que foi coagido, que apanhou da autoridade policial para fazer aquela versão, para dizer, o agente estava lá dentro para dizer, não, isso não aconteceu. O senhor está dizendo que ele foi coagido? Não estou dizendo isso. Estou dizendo o seguinte, você pega um menor, sem um advogado para acompanhá-lo, sem o pai e sem a mãe. Isso foi no dia 14 de julho de 2010. No dia 15, eu tive essa notícia pela manhã, lá no CEIP. Me disseram o seguinte, doutor, ela volta hoje, inclusive, para terminar, porque ontem o menor passou mal, já tinha mais de 8 horas de depoimento, e a gente, então, interrompeu, e aí ela volta hoje para completar. Eu falei, sim, então eu estarei aqui à tarde. E aí, sim, à tarde eu já estive lá. Aí ele já estava acompanhado por um operador do direito. Mas até então, não. Foi plantado no dia 14 de julho de 2010, dentro da sala. Doutora Ana Maria, a escrivã dela, um agente de lá, do CEIP, que ficou dentro da sala. Eu não estou dizendo que ele foi coagido, mas não se toma o depoimento de um menor que tem pai e mãe. Mas o senhor tomou alguma medida quanto a isso? Fiz os pedidos, registramos, foi tomado depoimento tudo isso está nos de autos. Forma irregular? Tudo isso existe nos autos. Tinha um áudio, o menor, até então, está à disposição da justiça. Para ouvir esse menor, tinha que ter um áudio judicial, e tinha um áudio judicial para interrogá-lo, ele como informante lá na época.
A gente tem imagens aí do Jorge, diretoria... quando ele estava acompanhando a perícia na casa Não, isso aí foi a primeira vez. do Bola. Vamos botar as imagens enquanto o senhor me conta. Não, isso foi no Rio. No Rio é diferente. Então, lá ele estava à disposição da Justiça do Rio. No Rio de Janeiro. Tá, aí ele veio, o pessoal do Rio trouxe a equipe para fazer diligência, para tentar localizar o local da execução, tá certo? E ele falou assim, ó, a partir do momento que me colocarem, tá, com a Judicial do Rio de Janeiro, lá no Mineirão, eu encontro a casa. Eu vou ter condições de encontrar a casa do Bola, tá certo? O que aconteceu? Ele foi colocado no Mineirão, no ponto de encontro, onde que eles estiveram, aí foi dando o caminho que era até a residência do executor. A gente não sabia quem era. A gente não sabia quem era. Aí ele foi guiando, até pensava que aquele prédio novo da cidade administrativa fosse um supermercado. Aí, onde que ele se localizou, e levou até a casa do... Mas o depoimento dele foi tomado de forma legal, então? Todos os depoimentos foram de forma legal. O que acontece? A partir do momento que o nobre causístico que entrou no caso, é que mudou tudo. Ele parou de falar. Vamos chamar mais um trecho da entrevista do promotor, que está acompanhando esse caso, né, que está no júri do caso Bruno. Ele falou sobre a possibilidade de redução da pena de Macarrão por ele ter contado essa história que ele apresentou de madrugada. Confessando e atribuindo a articulação, a ordenação ao acusado Bruno, ele tem realmente a chance de, ao ser condenado, e será condenado, receber uma pena significativamente atenuada por esta, convenhamos, relevante confissão, apesar de parcial. Porque, pela primeira vez, nós temos, entre os acusados que permanecem vivos, a imputação do mando deste assassinato ao ex-goleiro Bruno. O advogado dele também falou sobre a redução da pena. Vamos ouvir. A confissão espontânea é um direito que ele tem e ele terá aí um benefício do Estado, que é uma diminuição de pena, né? E a juíza que vai determinar qual vai ser o benefício dele nesse sentido. Doutor Rui, queria saber do senhor, o senhor considera que o depoimento foi uma confissão do crime? Quer dizer, a confissão, o depoimento tem que ser uma confissão, não é? O depoimento tem que ser dado nos termos... Mas ele alegou que ele não cometeu sequestro, cárcere privado e que nem matou. O fato, eles estão contraditando, eu agora estou fora do processo, eu não posso adentrar assim dentro do processo, mas o processo é sabido que a pessoa no júri se defende da sentença de pronúncia. Então, é da sentença de pronúncia que a história tem que se desenvolver. E eu não entendo se ele deva defender de uma parte da sentença da pronúncia toda, ou se ele deve aquecer de uma parte e não aquecer de outra. E já é um critério do advogado. Doutor Edson, na sua opinião, ele foi mudando a história. Quem? O Macarrão. Ele mudou a história. A primeira vez que ele fala é agora. Ele não falou. Ele alterou o que vocês levantaram durante o inquérito que teria acontecido. Não, ele omitiu certas coisas. Né? O que ele omitiu? Por exemplo, ela não veio de livre espontânea vontade. Ela foi sequestrada no hotel. Ele foi buscar a mala dela depois que sequestrou ela, que teve a escorenhada na cabeça dela, dado pelo menor. Né? Ele alega que ele tinha livre acesso no hotel. Então, quer dizer, como ela tinha deixado a mala lá, Fernanda já tinha entrado no caso já também, a Fernanda Loura que está lá agora, já tinha entrado, já estava tomando conta da criança. Ele justificou também, a Fernanda ele chamou porque o Jorge tinha se desentendido com a Elisa e foi para segurar a barra. Claro que não. Então, quer dizer, ele omitiu certos pontos. A confissão dele é o seguinte, ele confessa se defendendo, entendeu? Quer dizer, ele fala e se defende.